Vai lá. A paz do Senhor, meus irmãos. Boa noite, aqui é o pastor Carlos Cardoso para mais uma live do programa Apocalipse na Veia. Hoje nós vamos liberar uma palavra poderosa sobre a sua vida e vamos estar falando sobre alguns assuntos que ocorreram de ontem para hoje. É tanta informação que nós estamos recebendo que nós temos que ponderar. Parece que o sistema, do globalismo, da pandemia, eles aceleraram tudo para as pessoas não perceberem quantas coisas estão ocorrendo no mesmo instante. Então eu gostaria muito que você compartilhasse essa live. Nós vamos, no final dela, liberar uma palavra de Deus sobre a sua vida. Hoje é o nosso culto de quarta. Sexta-feira nós vamos estar aqui, domingo, anunciando a poderosa palavra de Deus ao seu coração. Então eu gostaria muito que você me ajudasse. As pessoas ficam muito incomodadas comigo no celular no início da live. Muitas pessoas reclamam, mas eu preciso compartilhar com todas as linhas de transmissão e com todos os grupos que eu faço parte, porque muitas pessoas ficam esperando receber esse link para para elas poderem assistir também. Eu tenho um testemunho maravilhoso. Ontem 2 almas se reconciliaram com Jesus, vieram me procurar no WhatsApp, e muitas vidas estão voltando para Cristo nesses dias de quarentena. E isso é maravilhoso, isso nos motiva. Eu tenho falado que uma alma salva valeria todo o nosso empenho, todo o nosso esforço de estar aqui junto com vocês anunciando a palavra, fora os testemunhos de edificação. Muitas pessoas estão mandando mensagem, como eu tenho sido edificado, transformado, como meus olhos se abriram depois que eu comecei a acompanhar as lives do Senhor, e isso nos motiva a caminhar, a prosseguir e anunciar a verdade. Como eu costumo dizer, a igreja que vai subir no arrebatamento, a noiva de Cristo, ela ama ouvir a verdade. Você sabia que só filho bastardo que não gosta de ouvir verdades, mas filho de verdade ama ser corrigido, e a Bíblia diz ainda, o Senhor diz, que ele açoita todos aqueles que ele ama, ele disciplina, A palavra disciplina vem de discipulado, de discípulo. E então o Senhor, ele disciplina todos aqueles que ele ama. E eu gostaria muito que você compartilhasse essa live. Nós estamos no Facebook também, do PR Carlos Cardoso, a nossa página. E nós estamos aqui no YouTube. Quero louvar a Deus que nós ganhamos 8.000 inscritos aí em menos de uma semana. 8.000 inscritos em menos de uma semana. E eu louvo a Deus porque eu sei que sozinho eu não conseguiria. É vocês que estão compartilhando, indicando o canal, para que mais vidas sejam alcançadas pelo poder dessa palavra. Então eu quero agradecer você que tem nos ajudado, compartilhado essas lives, tem anunciado a palavra de Deus junto comigo, Tem muitas pessoas que estão sofrendo retaliações, mas querido, maior é aquele que nos chamou para essa obra. Então você não pode desistir desse projeto, desse propósito de anunciar a verdade. As lutas vêm, as provas vêm, mas nós temos que anunciar a palavra de Deus como ela é. Nós não podemos nos acovardar. O efeito da palavra tem gerado crescimento nesse canal, o efeito da palavra tem transformado vidas. O pastor Carlos só é uma voz, mas você que está sendo alcançado pela palavra, você que está sendo liberto pela palavra, está divulgando esse canal, você tem nos ajudado a alcançar mais vidas para Jesus. Muitos dos que estavam dormindo estão acordando através dessa atitude sua de divulgar esse canal. Nós vamos falar, ontem na reunião da OMS,
o líder da OMS, ele postou um Twitter de uma reunião, e o que nos chamou a atenção, eu até postei no Facebook, o que nos chamou a atenção é que Shiva estava na sala da reunião, o Deus do caos. E eu vou falar sobre isso com vocês hoje, né? Qual é o propósito de Shiva estar na sala da reunião da OMS? Qual era o propósito? Então eu vou estar falando sobre isso, vou estar falando também sobre o que repercutiu hoje, né, na internet, que Jidhar Krishna, ele assume o poder da FEMA nos Estados Unidos, e nós recebemos aí um vídeo bombástico de uma médica, que ela faz parte, né, da FEMA, ela saiu da FEMA, e ela está revelando os projetos diabólicos e malignos da FEMA nos Estados Unidos. O caos, a pandemia, tudo que está ocorrendo lá, são coisas assustadoras e altamente diabólicas que está ocorrendo nos Estados Unidos. E também nós vamos falar sobre algo que aconteceu ontem, que eu achei muito interessante, porque eu linkei algumas reportagens antigas que eu vi, que é o Emmanuel Macron querendo perdoar toda a dívida da África, toda a dívida, acionando o FMI. Olha só, aí na Globo, eu vou falar sobre isso com vocês hoje. Aí na Globo diz, se ele conseguir que haja o perdão da dívida da África, dos países pobres da África, vai ser um verdadeiro milagre. Olha só, quando nós falamos sobre esses assuntos, querido, as pessoas acham que nós estamos pregando sobre teoria da conspiração. Mas está muito claro, está muito nítido o que está acontecendo. Eles estão deixando assim transparente o que eles estão fazendo, não tem mais nada oculto. Simplesmente só não querem enxergar quem está dormindo, quem está num sono profundo, que não quer acreditar que o que está acontecendo é um cenário apocalíptico. É só quem está no tormento aí de viver uma vida ligada à terra, que não quer acreditar que nós estamos diante do maior cenário profético de todos os tempos. E eu quero ainda hoje liberar uma palavra de Deus. Deus gerou uma palavra no meu coração, e nós vamos falar sobre alguns mistérios que existem, os mistérios de Deus. Nós vamos falar sobre o mistério da fé, alguns mistérios que existem. Então você vai ser alimentado pela palavra de Deus. Eu gostaria de pedir a sua ajuda, você que puder nos ajudar, né, a divulgar esse canal. Eu sei que você já está fazendo. Você que puder, nós estamos aí num propósito de oração, de consagração. Tem um grupo de pessoas no jejum de Daniel até domingo, e eu creio que eu vou ouvir testemunhos de milagre até domingo. Pessoas serão alcançadas, libertas, transformadas pela oração e pelo jejum. E eu creio que o jejum e a oração é uma arma, né? Que poucos têm usado essa arma, e poucos têm visto o efeito desta arma chamada jejum e oração. Mas quando nós olhamos para a Bíblia, meu irmão, Jesus, ele jejuou antes de iniciar seu ministério 40 dias e 40 noites, né? No deserto. Foi um jejum parcial. Jesus bebeu água no deserto. A prova disso que quando ele entregou o jejum, a Bíblia diz que veio os anjos e serviram ele no deserto comida e não água, porque ele estava bebendo água, mas ele se alimentou no deserto. Nenhum corpo humano suportaria ficar 40 dias sem água no deserto por causa do calor que é feito no deserto. Mas veja, Jesus vivia orando e jejuando no seu ministério, e ele nos deu o exemplo, e nós devemos seguir o exemplo de Jesus. Jejum e oração é a chave. Deixa eu orar por você, nós vamos iniciar essa live. Pode preparar aí primeiro vídeo. Eu gostaria de orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado por mais uma noite.
por nós estarmos adentrando em lares, Senhor, através desse canal no YouTube, da página do Facebook. Vidas estão sendo alcançadas pelo poder da Tua palavra. Eu te louvo, Senhor, porque cada dia as pessoas estão ansiosas, desejosas de ouvir uma palavra que vem do Teu coração. Ó Deus, venha falar, venha esclarecer, venha abrir a nossa visão, venha gerar fé pelo poder da Tua palavra, e que o Teu nome e o Teu reino venha a ser glorificado na nossa vida e na nossa existência, no nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, todos os irmãos, né, que estão aí nos acompanhando, deixa eu mandar uma saudação. Pode preparar lá a primeira imagem. Você que está aí nos acompanhando, nosso irmão Miros que está aí como moderador. Eu gostaria muito, né, de falar com vocês sobre Shiva. Muitas pessoas não conhecem, mas é o Deus do caos. Quero louvar a Deus pela vida do irmão Ramone, Eliane, Samuel, Daniel, Péricles Rodrigues Machado, Carlos Veiga, Pablo, Yara, irmão Cícero, irmão Theo Gomes, Ellen, Fabiane, Carlos Vieira, Richard, Marcelo, todos os irmãos que estão nos acompanhando, irmão Pedro, irmão Lucas. Deus abençoe poderosamente a sua vida nessa noite e que você seja alvo, né, da bênção e da palavra de Deus. Queridos, quando nós falamos sobre Shiva, né, esse Deus aí conhecido como um Deus hindu, e ele é conhecido também como Deus do caos. O Deus do caos. Então Shiva, ele é o Deus que traz o caos e a restauração. Ele é conhecido, né, na Índia como Deus da destruição. Olha só como é sério o negócio. E eu acho interessante porque Shiva, esse Deus do caos, ele está sendo propagado agora em 2 lugares. Eu vou mostrar para vocês. No CERN, naquele computador de mais de 100 quilômetros, né, da antimatéria ou a matéria de Deus, né, o CERN, que está criando portais dimensionais, e também Shiva está sendo divulgado agora pela ONU. Então ontem Shiva foi propagado pelo próprio secretário da OMS, numa sala da reunião. Ele divulga, né? Ele divulga a imagem do Deus do caos. O Deus do caos na imagem. Então pode passar a imagem aí. Esse é Shiva. Agora olha aí. Existe a outra imagem que você vai ver. Isso aí é na frente do CERN. Olha lá, Shiva. O CERN, para quem não sabe, né, é o computador, né, da antimatéria. Tem um vídeo aqui meu que eu falo somente sobre o CERN. Olha como é que é propagado o CERN ali. Ele forma 3 seis na palavra CERN. E o CERN, segundo Stephen Hawking, né, aquele cientista que morreu, que falava num microfone, que andava numa cadeira elétrica, numa cadeira de roda elétrica, né? Aquele homem, ele disse que ele era contra o CERN porque poderia criar um buraco negro e engolir toda a Terra. Então eles estão querendo achar a partícula de Deus ou a origem de tudo através do computador da antimatéria. E o CERN tem réplicas em todo o mundo, inclusive aqui no Brasil existe uma réplica. E todo esse sistema tecnológico está interligado. E agora, o CERN, querido, ele tem gerado aí muitas curiosidades. Eu vou mostrar um vídeo para vocês que eles fizeram um ritual macabro. Eu vou mostrar o vídeo para vocês dentro do CERN. E o que mais chama atenção que no CERN já viram imagens como que de mundo paralelo, como que se eles enxergassem demônios dentro dos computadores
do CERN. É algo muito assustador. E o que é mais assustador, que o Deus do caos, da destruição, é o símbolo, é a imagem do CERN. E além de o símbolo estar aí, né, no CERN, na Suíça, pode passar a imagem, eu vou mostrar para vocês o Twitter do chefe geral da OMS ontem, e olha quem está lá na sala da OMS. Só nesta imagem aí, você já tem muita resposta da pandemia. Por que nós temos resposta da pandemia através desta imagem? Porque não é natural você ter o Deus do caos e da destruição na sala de reunião da OMS que está tratando assuntos sobre uma pandemia global e generalizada. E o que a pandemia tem gerado no planeta Terra? É só você linkar as coisas, meu irmão. É só você raciocinar. A pandemia já trouxe um caos na economia, em governos e em religião. Então a pandemia, ela está trazendo o que no planeta Terra agora? O que a pandemia está trazendo no planeta Terra agora? O que está propagado dentro dessa sala aí. O Deus do caos, na sala de reunião da OMS. E esse é o Twitter. Ele tweetou ontem isso aí. Se você quiser ir lá procurar, para você ver que eu não estou aqui falando, é algo aleatório, você vai ver. Está aí Shiva sendo propagado, o Deus do caos, na sala de reunião da OMS. E eles estão tratando assunto do quê? Da pandemia mundial. Você sabe o que é isso, meus irmãos? Eles estão deixando claro que um caos está sendo gerado para depois se instaurar o quê? Depois da destruição vem a nova ordem mundial. A nova ordem do mundo globalizado, que caminha para um só governo, uma só religião e uma só moeda. Eu estava vindo para cá e eu estava ouvindo o jornal da Band no carro, na Band News, e veja que Paulo Guedes hoje se reuniu com mais 19 ministros da Fazenda do G20. E eles querem achar uma solução global para a crise, para a recessão mundial. Então, tudo que nós estamos ouvindo daqui para frente, meu irmão, é sobre o globalismo. É aquilo que nós estamos anunciando desde o início. Desde quando você era criança, você ouvia que haveria uma só moeda, um só governo e uma só religião. E agora, um caos está sendo gerado para trazer a nova ordem sobre o planeta Terra. Então tá aí, tá nítido. Pode botar o vídeo lá do CERN. Eu quero que vocês analisem esse vídeo, porque saiu na Suíça esse vídeo que eu vou colocar agora, sobre esse ritual macabro que aconteceu dentro do CERN. Então esse vídeo fala só do CERN, é um mega computador, se você nunca estudou, ele funciona da forma que você vai ver aí, ó. E então eles querem achar a partícula de Deus, a antimatéria, a resposta que o universo precisa. Então tudo isso está ligado à tecnologia quântica, nanotecnologia, sistema de informação, a sistema de controle, dentro de um computador. Esse computador que você acha que é pequeno, ele pega a Suíça e pega outro país. Ele tem mais de 160 quilômetros nas profundezas da Terra. E já mudou todo o cenário perto da onde ele está. Você não tem noção o tanto de energia que é gerada dentro deste computador. Você não tem noção o tanto de energia que é gerado dentro deste computador, que quer encontrar respostas que eu e você temos. Isso que é o mais incrível, meu irmão. Mas isso está relacionado a espaço-tempo, a tecnologia quântica, a como que se o homem pudesse voltar no tempo. Olha aí olha o tamanho do CERN. Ele não é algo pequeno. Teve um cientista russo que colocou a cabeça, quando
essa energia passa, ele ficou surdo na hora. E agora aí eles vão falar, a reportagem vai falar sobre um ritual macabro feito no CERN. E além desse ritual macabro, eles vão ver que o ritual foi feito na frente de Shiva. E então, o que trouxe essa visão todo mundo perguntou, porque foi algo como se fosse um teatro, sendo feito lá dentro do CERN. E isso trouxe questionamentos, né, sobre todos aqueles que estavam estudando, para que fazer um ritual macabro na frente de tecnologia, na frente de um computador que quer trazer respostas que a Bíblia responde, é eles que não querem acreditar na Bíblia. E então, você fica analisando, meus irmãos, que tudo está interligado. Quando você vê esse Deus, né, hindu, lá na sala da OMS, né? Shiva na sala da OMS. Shiva sendo o Deus do caos do CERN. Você vê que o fator que está por trás disso é algo obscuro. E nós estamos vendo, eu vou falar hoje sobre o Girard Krishna, que todo o sistema tecnológico agora, eles querem trazer, né, para o corpo humano. Eles querem que nós sejamos um roteador desse sistema para nos controlar em tudo que nós fazemos. E então, querido, o que está acontecendo diante dos nossos olhos é algo altamente tenebroso, maligno, satânico. Olha aí o ritual, né? Olha aí, Shiva na frente do CERN. E de repente eles mataram um homem aí na frente. E tudo isso eles deixaram muito claro. Então eles, olha aí, o ritual que foi feito na frente do CERN. Eu estou mostrando para vocês. Foi feito um ritual satânico no local aonde eles estão procurando a resposta à partícula de Deus, aonde está havendo uma manifestação altamente diabólica. Eu volto a falar que Stephen Hawking falou que o CERN pode engolir o planeta Terra, como que se o CERN fosse uma máquina para destruir o planeta Terra e pode criar um buraco negro. Então, se você estudar sobre a própria comunidade científica falando sobre o CERN, você vai ouvir cientistas sendo totalmente contra essa tecnologia, esta energia que está sendo gerada neste lugar. E por que Shiva está lá? Por que um ritual macabro no CERN? E por que Shiva está na sala da reunião da OMS? É isso que eu quero que vocês liguem, meu irmão. Que existe coisas sendo realizadas tão macabras, tão assustadoras, como nós estamos falando aqui das crianças nos Estados Unidos. Eu vi agora um vídeo aí da Hillary Clinton com a doença da vaca louca, que é doença gerada por canibalismo. Então eu mostrei para vocês, né, sobre aquela mulher, né? Pode colocar o próximo vídeo. Aquela mulher que é conhecida, né? Abramovic, que é cultuada por toda a celebridade mundial e é uma satanista, que todas as artes dela escritas, elas faz com sangue humano. E existe muito ritual macabro. Ela é amiga de Hillary Clinton, de Lady Gaga, de muita celebridade. Fez uma festa com canibalismo. Então, o que eu quero que vocês entendam? É que existe muito ocultismo e satanismo por trás de tudo isso que está nos controlando agora. E é por isso, meu irmão, eu tenho batido nessa tecla. Como pode um crente não acreditar na Bíblia, na palavra, no cumprimento da profecia? Como pode, meu irmão, você vendo alto índice de satanismo, ocultismo e trevas se manifestando, a pessoa não acreditar que a Bíblia está se cumprindo? Aí olha só esse vídeo aí.
essa imagem. O Papa, isso foi no início da pandemia, né? Olha aí, o Papa Francisco, ele conclama o FMI, ministros da Fazenda, a ajudar países pobres com a nova arquitetura financeira. Pode passar a imagem. Aí olha aí essa outra imagem, o Papa pedindo para o FMI pagar as dívidas de países pobres. Em mensagem de Páscoa, Papa pede menos sanções e perdão de dívidas de países pobres. O Papa pediu para a ONU, para os governos mundiais, perdoar sanções contra Cuba. Olha como o Papa é comunista. Contra Cuba, Venezuela e países comunistas. E o Papa pediu na Páscoa para que se perdoe a dívida de países pobres. Então vamos colocar o Papa aí como aquele que quer socorrer a miséria, os pobres, e que quer socorrer os países comunistas. Pode passar a imagem? Pode passar? E aí, ó, tá escrito aí, você talvez não vai conseguir ler, mas está escrito aí que o Papa quer que amenize sanções contra Cuba e Venezuela. E veja que os navios do exército americano estão aqui no Caribe e todos estão dizendo que Donald Trump está vindo para invadir a Venezuela e prender Maduro. E hoje está sendo declarado que Bolsonaro está a favor de uma guerra. E pode haver uma guerra aqui no nosso continente. E veja que já tem um monte de soldado russo dentro da Venezuela. E isso é algo assustador, meu irmão. E isso está sendo declarado hoje. Eu estou dando notícia de hoje. E o Papa, no domingo de Páscoa, no domingo agora, pediu para o governo mundial liberar sanções, né? Afrouxar as sanções contra países comunistas como Cuba e Venezuela, para que chegue alimento e socorro a esses países. Pode passar a imagem. Aí, meu irmão, o Papa quer perdoar a dívida de países pobres. Agora, olha aí. Essa imagem, Emmanuel Macron visitou a China entre 4 e 6 de novembro. E alguns dizem que a pandemia começou mesmo na China no início de dezembro. E aí você vai ver imagens dele em vários lugares. E você vai ver que antes da pandemia se manifestar, Macron teve lá na China. Agora pode passar a imagem. Aí isso daí é do ano passado, quando a Amazônia estava queimando. Ele ofereceu alguns milhões de dólares para socorrer a Amazônia do incêndio. E ele declarou: a nossa casa, falando sobre a Amazônia, está queimando. Está queimando. Então ele colocou a Amazônia como propriedade do mundo e não do Brasil. E agora pode colocar a última imagem aí, que essa é muito forte, essa é de ontem, saiu no jornal ontem, e quando eu vi, Emmanuel Macron propõe anulação massiva de dívida africana. Olha o que ele está pedindo, que o FMI perdoe a dívida da África. E no jornal da Globo ontem, a jornalista disse: se ele conseguir, vai ser um verdadeiro milagre. Agora entenda, o Papa está pedindo a dívida e Emmanuel Macron. E eu pergunto para vocês, por que eles destacam Emmanuel Macron pedindo a dívida as dívidas dos países pobres da África? E aí vem então, meu irmão, essa questão que nós temos que entender. Quero louvar a Deus pelos irmãos que estão ofertando, que estão abençoando a obra. Deus abençoe poderosamente, irmã Elizabeth Moraes. Teve mais um irmão que cooperou aí com a obra. Então entenda, meu irmão, Emmanuel Macron, ele está sendo colocado como um grande no planeta Terra. Ele, quando incendiou o museu aqui no Rio de Janeiro, ele já se propôs automaticamente de socorrer o museu no Rio de Janeiro. Então tudo que você vê no mundo, está o dedo de Emmanuel Macron. Ele chega para ajudar como que se fosse o salvador da pátria.
E o que Emmanuel Macron tem a ver com a dívida da África? É isso que você tem que raciocinar. Então nós estamos diante do quê? De um cumprimento da profecia. A Europa vai tomar o poder global. Após o caos, nós vamos ver a Europa sendo estabelecida como um novo sistema de governo mundial e um novo sistema de economia global. Escreva o que eu estou te dizendo, como os estadistas, presidentes, líderes globais estão pedindo uma liderança para socorrer o planeta Terra. Eis aí um forte candidato, né? Nunca eu afirmei que Emmanuel Macron é o anticristo, mas ele tem todo o perfil. Ele é um príncipe, ele é judeu, ele é jesuíta, ele é maçom, ele é homossexual, ele é um príncipe de Andorra, ele nasceu no dia mais negro do planeta Terra, dia 22 de dezembro, ele liberou a pedofilia na França, ele é amado pelos palestinos e a Palestina quer que ele traga o acordo de paz entre Israel e a Palestina. Então, Emmanuel Macron quer perdoar a dívida dos países pobres da África, e a Globo colocou ele lá em cima dizendo que se ele conseguir, vai ser um verdadeiro milagre. O sangue de Jesus tem poder, meus irmãos, porque nós estamos diante da palavra. Agora, vamos para mais um vídeo. Eu quero pregar para vocês aqui hoje ainda. Vamos para a terceira matéria que eu quero passar para vocês, que está em evidência aí. Jared Kushner, o poderoso assessor e genro do presidente dos Estados Unidos, judeu da tribo de Judá, este jovem, né, de 39 anos, ele assumiu a corporação mais poderosa dos Estados Unidos, que se chama a FEMA. Pode passar a imagem. E quando que a FEMA tomou o poder dos Estados Unidos? Olha aí. Declaração de emergência de Trump libera 50 bilhões contra a pandemia. Dia 14 de março. Então, quando o presidente americano declara emergência nacional, quem assume tecnicamente o poder da América se chama a FEMA. E aí, pode passar a imagem. Olha aí, Estados Unidos declara emergência nacional por causa da pandemia. E a FEMA assumiu o poder e agora, pode passar a imagem aí. Aí está, ó. Genro de Trump assume papel-chave no combate à pandemia nos Estados Unidos. Ele, com o vice-presidente dos Estados Unidos, estão coordenando a FEMA. E a FEMA, meu irmão, nada mais é do que aquela agência que tem os seus campos de concentração, que tem os seus caixões para sepultar as pessoas. E a FEMA, ela está trabalhando junto com o presidente Donald Trump para que o povo americano saia da rua. Mas veja que eles estão criando um método para tirar o povo da rua. E isso é algo tremendo. Pode passar a imagem, que está ligado ao que eu vou falar aqui agora. Então veja bem, ontem o presidente americano falou que antes de maio quer que alguns estados voltem à rua. Mas entenda, Jared Kushner, ele é o embaixador americano de Israel, ele que apresentou o acordo de paz, dia 5 e 6 de fevereiro. É ele que está viajando o Oriente Médio por essa paz entre Israel e palestinos. Ele, a filha de Donald Trump, para casar com ele, teve que se converter ao judaísmo ortodoxo, porque ele é judeu ortodoxo. E ele assume agora um papel mais importante da América, que é a FEMA. Então, meu irmão, é ele que assumiu o controle, né, da pandemia agora. E ele nunca serviu o exército, nunca pegou uma arma, nunca foi senador, nunca foi deputado. Ele simplesmente é o genro do presidente dos Estados Unidos. E o presidente dos Estados Unidos colocou ele para assumir, olha só, um papel mais fundamental agora, que é a liderança da FEMA americana, o sistema de emergência americano para catástrofe natural.
E agora, querido, eu quero que vocês entendam. Esse daí é o que é o mais polêmico deste jovem. Que ele é dono do prédio 666 nos Estados Unidos. E você sabe o que se pratica, ou o que se fabrica dentro do prédio 666? Girard Kushner, ele é o dono da maior empresa de chip implantado do mundo. E agora vem, meu irmão, as coisas assustadoras que eu ouvi da doutora Celeste. Esse vídeo está aí sendo propagado. Eu ouvi aquela entrevista, fiquei chocado. Eu só fico assim, a gente tem que ponderar muito, que fala sobre os híbricos, né? Pessoas híbricas, extraterrestres que estão comandando os Estados Unidos, estão coordenando as finanças mundiais. Então existe muito miticismo em cima disso. Eu acredito, e eu estou preparando o estudo, os alunos do curso Apocalipse na Veia tiveram a oportunidade de ver que eu trouxe uma origem satânica da geração de Sete que se corrompe em Gênesis 6, que para muitos são os demônios lá que vieram do céu do livro de Enoque. Então os alunos do Apocalipse na Veia eu já trouxe toda uma linhagem satânica até 1550. Da onde surgiu aqueles líderes que trouxeram a ciência sobre o Império Britânico. E então agora eu vou trazer do Império Britânico aos maiores cientistas britânicos, que os maiores cientistas do mundo fazem parte do Reino Unido, e eu vou trazer para o que está acontecendo. É algo muito forte que eu estou preparando para vocês. Isso está me consumindo um tempo para estudar, meu irmão, mas eu quero que você entenda que o governo americano, primeiro, antes de liberar o povo para ir para a rua, eles vão testar todos os americanos e vão colocar o DNA de todos os americanos dentro de um sistema, de um computador quântico, para, como que se fosse ter uma ligação genealógica. Vamos lá, a árvore genealógica das pessoas. Pai, mãe, e aí eles vão fazer um mapa de todas as pessoas nos Estados Unidos, com o DNA. E é por isso que você está ouvindo o líder da OMS falando, tem que testar, tem que testar, tem que testar as pessoas. E entenda, meu irmão, eles estão criando um banco de dados com o nosso DNA. É um banco de dados que vai colocar todos nós dentro de um sistema de computador que vai codificar todas as nossas informações. E isso é muito assustador. Segunda coisa que eu achei interessante é que esse banco de dados, através do nosso DNA, vai criar um precedente, por exemplo, do pré-crime. Se eu tenho uma pretensão a ser um criminoso pela minha árvore genealógica, e então eles vão começar a dividir as pessoas através do DNA recolhido das pessoas. Meu irmão, é muito assustador. Por quê? Eles vão dizer, olha, com o seu DNA nós vamos conseguir ver se você está tomando o teu remédio em dia. Com o seu DNA nós vamos ver. Por quê? Através do DNA vem o segundo, para você entender isso aqui. Segundo, eles estão testando 48 sinas, né? Vocês sabem o que é sinas, né? Em bebês abortados, com as sinas, né? Elas vêm dentro delas com placentas e bebês abortados e ratos humanos. E eles vão colocar proteínas humanas em plantas. É um negócio todo elaborado para quê? Isso está sendo feito em laboratório como testes para vir a terceira e maior cartada. Primeiro, eles vão testar todo mundo. Depois, eles vão pegar proteínas humanas em plantas, placentas de bebês abortados, DNA, com ratos humanos. São ratos de laboratório que já têm órgãos humanos, como que se fosse um ser humano. E eles vão linkar
toda essa genética para criar o hidrogênio, o hidrogel da DARPA, que é o quê? Que é a sina, que vai vir com nanotecnologia e que vai vir através de um adesivo, meu irmão, a sina, que muitos entendiam que seria um chip, vai ser um adesivo, algo que vai se colocar na pele, e aí os computadores da nanotecnologia vão entrar no nosso DNA. Olha que coisa assustadora. E quando esta sina entrar no nosso DNA, vai nos ligar ao computador, que já tem todos os testes do nosso DNA, e eles vão conseguir, meu irmão, controlar quem deve viver, quem deve morrer, quem tem pretensão a ter câncer, quem tem pretensão a ser um criminoso. E aí eles vão poder dividir o povo para levar para os campos de concentração e decidir quem vai viver e quem vai morrer. Isso saiu hoje, a doutora Celeste tem um vídeo dela. Eu vou ver se eu baixo esse vídeo e coloco aqui no canal. Nós temos que tirar esse veneno, né, da questão alienígena, porque eles falam de ataque alienígena e tantas coisas. Mas essa doutora, ela falou com muita propriedade que ela teve lá no laboratório de Wuhan. Ela teve em vários lugares. Então, o que é isso, meu irmão? Simplesmente, quando Donald Trump ele entrega o poder para a FEMA, e o maior produtor de chip implantado, tá aí, ó, no prédio 666 nos Estados Unidos, assume o poder da FEMA, isso está nítido que vai acontecer. Para os americanos saírem de casa, eles terão que testar. E eles vão testar todos os cidadãos dos Estados Unidos. Depois vão criar um banco de dados para criar a sina. E depois que a sina sair, vai vir então com essa nanotecnologia, que são robôs que vão entrar no nosso organismo e vão nos ligar ao sistema do banco de dados que foi colhido. E tudo isso é para um controle totalitário. Meu irmão, se você estudar sobre isso, isso fala de transhumanismo, nanotecnologia, tecnologia quântica. Eu mostrei aqui para vocês já que no ano passado, eles criaram, né, o maior computador quântico que recebeu um código, né, um problema para resolver, que todos os computadores levariam 10 mil anos para resolver, e o computador quântico resolveu em 3 minutos. Então o cérebro da IA, da inteligência artificial, do sistema de controle totalitário, da divisão de tudo isso que eu estou falando, que parece algo que é filme de ficção científica, já está pronto. E agora os testes estão aí. E é por isso que você vai ouvir daqui para frente que você vai ter que ser testado para você voltar à sua vida normal. A coisa é mais assustadora do que nós imaginamos. E tudo isso é o quê? É o cumprimento fiel da palavra de Deus. Não é nada mais, nada menos do que o cumprimento fiel da palavra de Deus. E então, só não enxerga que a profecia está se cumprindo quem não quer. Nós estamos vivendo, meu irmão, diante do maior cenário apocalíptico de todos os tempos. E Deus colocou uma mensagem para mim trazer ao seu coração. Eu tenho 40 minutos para pregar essa mensagem e eu quero pregar essa mensagem. E eu vou ler com vocês Mateus capítulo de número 13, versículo de número 11. Eu vou falar sobre os mistérios de Deus. 13, 11. Jesus respondeu e disse: porque a vós é dado conhecer os mistérios dos reinos dos céus, mas a eles não lhes é dado. Nós, eu e você que está ouvindo aqui, que cremos na palavra, nós cremos nos mistérios do reino de Deus. O que é mistério, meu irmão? Mistério.
Mistério é algo que é secreto, escondido e que não é repartido. Então eu e você somos privilegiados. Por que nós somos privilegiados? Porque aquilo que era secreto, aquilo que era escondido, aquilo que não era repartido, Jesus veio na terra e revelou a nós. E agora eu e você temos e estamos vivendo dentro dos mistérios do reino de Deus na terra. E existem alguns mistérios, querido, do reino de Deus na terra. O primeiro é o mistério do próprio reino. O segundo é o mistério da fé. O terceiro é o mistério da vontade de Deus. O quarto é o mistério da igreja. O quinto é o mistério da pessoa de Cristo. O sexto é o mistério do evangelho. E o sétimo é o mistério do arrebatamento da igreja. E eu quero te dizer que quando nós falamos dos mistérios do reino de Cristo, esse mistério do reino de Deus, do reino de Cristo, ele é tremendo. Então nós podemos dividir os reinos em três. Existe o reino de Deus, existe o reino dos homens e existe o reino das trevas, o império das trevas. Eu e você fazemos parte do reino de Deus, vivemos no reino da terra e lutamos contra o reino das trevas. Agora entenda que quando nós falamos do reino humano, a Bíblia diz que os homens, esse reino de homens, é um reino de confusão. A única forma de não houver confusão no nosso reino humano aqui na terra é só se você vivesse isolado. Então o reino do homem é comida e bebida. É o que Paulo escreveu em Romanos 14, 17. Quando Paulo diz, o reino de Deus não é comida e nem bebida. Mas o reino humano é comida, bebida e confusão. É um reino que se trava dentro dele mesmo. E é regido por uma obediência ao reino das trevas ou ao reino de Deus. Aí existe o reino das trevas, que é um reino organizado. Veja que a própria palavra de Deus diz que os filhos das trevas, do reino das trevas, são mais prudentes do que dos reinos das luzes. Querido, eu me lembro uma vez que eu estava em praça pública pregando, na cidade de Curitiba, e lá em Curitiba eu estava pregando, e nós terminamos ali a pregação, e veio uma mulher até mim e falou, pastor, eu preciso de oração. E eu falei, o que está acontecendo? Aí a mulher falou, eu não aguento mais apanhar dos demônios, né? Dos guias. E eu falei, fala para mim o que está acontecendo. Quando que você começou a apanhar? Isso é linguagem de quem participa de terreiro de macumba. E ela falou, eu estava dentro de um chicó, toda banhada de sangue. E para ser consagrada, né, a mãe de santo tem que ficar 7 dias no sangue. E ela disse que desistiu, ela saiu correndo do terreiro e os demônios estavam pegando ela. Sabe o que é demônio bater, meu irmão? O demônio se apodera da pessoa, possessão, e começa a bater na pessoa, machucar a pessoa. E ela olhou para mim e disse, pastor, eu não aguento mais apanhar. E eu falei para ela, eu vou orar por você e você vai ser liberta. E ela disse, pastor, se o senhor orar por mim aqui agora, eu vou cair aqui endemoniado. Eu falei, você não vai cair. Meu irmão, era melhor ter dito que ela ia cair. Porque eu chamei os irmãos que estavam comigo, eu falei, coloca a mão aí atrás dela. Comecei a orar. Quando eu comecei a orar para aquela mulher, o espírito da morte se apoderou dela na praça. E nós ficamos ali aproximadamente uns 15 minutos orando. Até que eu dei um grito, olha o reino de Deus, contra o reino das trevas. E eu disse, Jesus, esta alma te pertence. E quando eu disse, esta alma te pertence, a mulher caiu de joelho, meu irmão. A ponto que nós tivemos que carregar a mulher para o banco da praça. E eu perguntei para a mulher, a única coisa que pode mudar a tua vida, para você não apanhar mais do demônio, é você se render ao reino de Deus. Aceitar a Jesus. Você quer aceitar Jesus? E ela levantou as 2 mãos na praça. E ela foi
transformada pelo poder do reino de Deus, e nós acompanhamos essa alma até as águas do batismo para a glória do nome de Jesus. Então entenda que o reino das trevas, ele trabalha, e se a pessoa não obedece ele cobra das pessoas. Mas o reino de Deus, ele é mistério. Porque o reino de Deus é mistério, meu irmão. Porque eu e você nunca vimos Jesus coroado e sentado no trono. Mas todos nós estamos servindo e adorando e glorificando o nome dele. Porque o reino de Deus é mistério. Porque nós vivíamos debaixo do domínio das trevas e do pecado. Mas quando nós nos rendemos ao Senhor Jesus, o império das trevas caiu de sobre nós e nós somos transformados pelo poder da palavra. Então entenda que o reino de Deus é mistério, porque o mundo olhava para nós. Por exemplo, eu vou contar só uma parte do meu testemunho aqui. Eu tenho 32 passagens na polícia até 17 anos de idade. Os policiais da cidade de Joinville e Santa Catarina, eles já me conheciam quando eu andava na rua. Os meus vizinhos me viram sair preso de dentro da minha casa, algemado de dentro da minha casa. Agora entenda, meu irmão, quando eu me rendi a Cristo, o reino das trevas caiu, a ponto que todos meus vizinhos e amigos diziam: poderia ser qualquer um que virasse crente, menos você. Ninguém acreditava na transformação que ocorreu na minha vida. Mas agora se passou mais de 20 anos de conversão. E todos aqueles meus amigos, alguns hoje são pastores, pregadores que eu levei para a igreja, e outros olham para mim e diziam: eu pensava que esse daí ia morrer, mas eu vejo que Deus existe porque Deus transformou a vida dele. Então eu quero te dizer, meu irmão, que o reino de Deus é um mistério. Sabe por quê? Porque ninguém viu. Ele é imperceptível, o reino de Deus. Ninguém viu, mas quando eu aceitei a Cristo pela fé, o império das trevas caiu na minha vida e eu nasci de novo para a glória de Deus. Aleluia! Então entenda que o reino das trevas, ele existe, mas quando o reino de Deus se manifesta, daí olha o que Paulo disse em Romanos 14, 7. O reino de Deus é gozo, é paz, é alegria no Espírito. Então entenda, meu irmão, que o reino de Deus é um mistério. E eu e você somos privilegiados, porque fazemos parte do reino de Deus. Segundo mistério de Deus que existe na terra é o mistério da fé. E 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, a fé é um mistério. Porque a fé nos faz acreditar naquilo que nós não vemos. A fé nos faz acreditar que aquilo que não existe já existe pelo poder e pela autoridade do nome de Jesus, porque a Bíblia diz que Deus traz à existência as coisas que ainda não existem, chama pelo nome, sem ainda antes existir. Então a fé é um mistério, e a Bíblia diz em 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9, olha o que a Bíblia diz. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 9. A Bíblia diz assim, ó: guardando o mistério da fé numa consciência pura. A fé é um mistério. Querido, entenda que a fé no invisível, ela é mais poderosa do que as coisas visíveis. Pela fé, você nunca viu o céu, mas você vai habitar nele por toda a eternidade. Pela fé, você nunca viu Jesus, mas você o ama, o glorifica, o serve e o adora. Pela fé, coisas sobrenaturais acontecem na vida daqueles que servem a Deus. E eu louvo a Deus, meu irmão, porque estudando sobre isso, veio à minha mente John Knox. John Knox foi um grande pregador do Evangelho. E a rainha da Inglaterra, ela declarou a todo o povo da Inglaterra que ela tinha mais medo das orações de John Knox
do que de um exército de 10.000 soldados. Eu vou repetir, a rainha da Inglaterra declarou: eu tenho mais medo das orações de John Knox do que de um exército de 10.000 soldados. Sabe por quê? Porque John Knox era um homem que representava Deus na terra e ele era cheio de fé, glória a Deus. Eu quero te dizer, meu irmão, que pela fé, o mundo que existe foi criado pelo poder da palavra de Deus. É pela fé que você está aqui me ouvindo agora. E eu quero te dizer que a fé, ela precisa ser manifesta na nossa vida nos momentos difíceis. Muitas pessoas estão sofrendo, padecendo, passando privações. Sabe por quê, meu irmão? Porque você não usa a fé. Quando eu e você ativamos a fé, ousamos acreditar no que não vemos, eu quero te dizer que nós provamos o que ninguém prova. Quando nós fazemos o que ninguém faz, nós recebemos o que as pessoas não recebem. E qual é o maior problema desta geração? É que esta geração, ela está vazia do mistério da fé. Porque a fé, meu irmão, não vem por movimento dentro de igreja. A fé não vem por revelação. Não se assuste, a fé não vem por milagre. O milagre pode acrescentar a sua fé, mas a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E eu quero te convidar a exercer a tua fé. Terceiro mistério que eu quero falar com vocês aqui nessa noite é o mistério da vontade de Deus. Efésios capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e os fiéis em Cristo Jesus. Querido, a vontade de Deus é um mistério na nossa vida. Nós estamos vivendo hoje diante de circunstância que muitas das vezes entender a vontade de Deus na nossa vida é um mistério. Parece algo secreto, algo oculto. E entenda, querido, que Deus tem um propósito na vida de cada filho dele. Deus tem um propósito na tua vida, Deus tem um propósito na minha vida. Mas sabe por que muitas das vezes nós não entendemos a vontade de Deus? Eu quero dizer algo para você muito forte. As pessoas dizem por aí que nós temos que estar no centro da vontade de Deus. E se eu disser para você agora que não existe centro da vontade de Deus? Meu irmão, não existe centro da vontade de Deus. Por quê? Porque se você não está no centro, aonde que você está na vontade de Deus? Do lado? Você está do lado de fora da vontade de Deus? Ou você está em Deus, ou você não está nele. Não existe essa história de estar no centro da vontade. Ou você vive na vontade de Deus, que é o mistério, ou você está fora da vontade. Querido, entenda. Não tem como você achar na Bíblia o centro da vontade. Nós temos que achar na Bíblia a vontade de Deus. E sabe por que muita gente está sofrendo? Porque não se submete à vontade de Deus. Deus plantou em você dons, Deus plantou em você talento, Deus plantou em você valores eternos. Deus te deu fé, Deus te fez participante do mistério do reino. E Ele quer te fazer participante do mistério da vontade dEle. Querido, entenda. Quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, a nossa vida é vazia. Quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, a nossa vida não tem sentido. Quando nós não nos submetemos à vontade de Deus, você pode ter dinheiro, pode ter casa, pode ter tudo. A tua vida, ela é vazia. O homem só é completo quando ele vive na vontade de Deus. E eu quero te dizer que nessa noite, Deus está falando contigo, meu irmão. Existe muitas pessoas que não entendem a vontade de Deus, esse mistério da vontade de Deus. Sabe por quê? Porque não consegue mais ouvir Deus falar. Como é que Deus fala, pastor? Deus fala através da sua palavra.
Deus fala através da circunstância. Deus pode usar o espaço, o tempo, o universo. De alguma forma Deus quer falar contigo. Veja que Deus quis falar com Balaão e Balaão não estava entendendo. Deus usou uma jumenta para falar com o profeta. Deus tem seus meios de falar, mas você está insensível à voz de Deus. Mas nessa noite, pelo poder da palavra, você vai voltar para a vontade de Deus e o projeto de Deus vai ser estabelecido na tua vida para a glória do nome dele. Querido, não fuja do propósito, não fuja da vontade. Eu acho interessante Atos capítulo 8. Quando a Bíblia diz que Felipe, ele prega, ele vê aquele servo da rainha, ele vai lá e ele vai pregar para este homem. E o homem estava lendo o texto de Isaías 53. E a Bíblia diz, meu irmão, que agora ele vai pregar para aquele homem. E a Bíblia diz que aquele homem, o eunuco de Etíope, ele ouve a palavra, recebe a palavra, diz: que me impede de ser batizado? Aí Felipe viu uma água. E ele batizou o homem naquela água. E a Bíblia diz que agora, após ele batizar aquele homem, a Bíblia diz no verso de número 39 de Atos 8, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe, e não ouviu mais o eunuco, e jubiloso continuou o seu caminho. Felipe se achou em Azoto, e indo e passando anunciava o evangelho em todas as cidades. Veja, meu irmão, que Felipe, ele se submeteu à vontade de Deus, ele parou do lado do eunuco do Etíope, prega para ele, batiza ele, mas Felipe estava vivendo numa dimensão tão sobrenatural da vontade de Deus, ele estava vivendo numa dimensão tão espiritual, que após ele ter batizado o eunuco, o Espírito Santo arrebatou ele. Sabe o que é isso? Quando ele se deu por si, ele já estava em Azoto anunciando a Cristo. E Felipe, meu irmão, ele não era pastor, ele não era evangelista, ele não tinha cargo lá no clero, ele não era um apóstolo. Felipe era um diácono da igreja primitiva, mas a Bíblia diz em Atos 8 que ele era cheio de fé e poder, e ele fazia prodígios e sinais no meio do povo, aleluia. Eu quero te dizer, meu irmão, enquanto você não se submeter ao mistério da vontade de Deus, a tua vida vai ser vazia. Deus quer te tirar da escassez e Deus quer te levar para o sobrenatural nessa noite, aleluia. Outro mistério, que esse é mistério, o mistério da igreja. Eu gosto muito do texto de Efésios capítulo de número 5, versículo 32. Grande é o mistério, olha o que Paulo disse. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Efésios capítulo 3, versículo 18. Ele vai 19, olha o que Paulo vai dizer. E conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Quando nós reconhecemos Cristo dentro do mistério da igreja, as coisas mudam na nossa existência. E querido, a igreja de Cristo, ela é um mistério oculto de Deus em todos os tempos, em todas as eras. E este é um grande mistério, a igreja. Por quê, meu irmão? Porque a igreja de Cristo, ela é o único corpo que habita na terra, que o cabeça do corpo está no céu. O cabeça, Romanos 12, 6, a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, verso 12, a Bíblia diz que nós somos membros do corpo de Cristo. Então eu e você somos a igreja, o corpo. Mas o cabeça da igreja não está na terra. O cabeça da igreja está no céu. O cabeça do corpo, que é a igreja, está no céu, aleluia. E entenda que a igreja é um mistério oculto em Deus, porque em mais de 2000 anos, talvez você nunca parou para pensar da forma que eu estou te dizendo,
Mas todos os reinos e impérios que se levantaram no mundo duraram no máximo, sabe quanto tempo? 550 anos. Aí você pega o Império Egípcio, Império Babilônico, Império Grego, Império Romano, e pega os Estados Unidos, que está caindo na lona agora por causa dessa pandemia. Durou poucos anos, mas a igreja é um mistério oculto em Deus. Sabe por quê, meu irmão? Porque a igreja que eu e você fazemos parte, ela nunca foi destruída, nunca foi abalada. Eles podem te colocar dentro de casa como nos colocaram agora. Eles podem fechar os templos como já fecharam em Cuba, na Rússia, na China, tirando todos os crucifixos e proibindo o povo de ler a Bíblia. Mas a igreja continua existindo em Cuba. A igreja continua existindo na China. Sabe por quê? Porque tem um monte de crente preso na China por amar a Cristo, mas eles não negam a sua fé. A igreja de Cristo que eu e você fazemos parte, ela é o único reino que jamais será destruído. Glória ao nome do Senhor. O reino de Cristo, a igreja, ela permanece em pé por toda a eternidade. Sabe por quê? Porque o corpo sou eu e você, mas a cabeça está no céu. Glória ao nome de Jesus, pelo poder da sua palavra. Quinto mistério de Deus é o mistério da pessoa de Cristo. E aí, na teologia, nós chamamos isso de união hipostática, que é: como pode um Deus se transformar num homem? Em Efésios capítulo 3, versículo 4, olha o que a Bíblia diz: por isso, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo olhava para Cristo e via um mistério. Aí a Bíblia vai dizer, Colossenses 1,18, olha como a Bíblia é tremenda. Colossenses, capítulo de número 2, versículo de número 3. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, e nem com fraudulência. E Paulo, ele vai declarar aqui, meu irmão, ele vai declarar, capítulo 2, versículo 3 de Colossenses. Olha o que a Bíblia diz: em quem estão escondidos, Cristo como mistério, em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Aonde é que está todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento? Em Cristo. Aí Colossenses capítulo 1, versículo 27, olha o que a Bíblia vai dizer: os quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança de glória. Querido, entenda que Cristo é um mistério. E eu não posso nem me deter muito nesse ponto. Mas eu só quero te dizer, querido, que quando você olha para o Deus se transformando o homem, você sabe o que nós vemos? Nós vemos, eu quero te fazer uma simbologia para você entender. Eu quero que você imagine um homem se transformando numa formiga. Jesus, Filipenses capítulo 2, versículo 6. A Bíblia diz que, sendo em forma de Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma outra reputação, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. Quando você olha para Cristo se esvaziando de toda a sua glória, e tomando a forma humana para salvar a humanidade para Deus, isso é um mistério. E é por isso que Cristo em nós é esperança de glória. Jesus,
ele se esvaziou de toda a sua autoridade, sua onipotência, onipresença, onisciência, da adoração angelical, para vir ser um de nós e para pagar o preço, para nos levar para a eternidade. É por isso, meu querido irmão, que se Jesus não tivesse morrido, não haveria libertação. Se Jesus não houvesse morrido, não haveria perdão de pecado. Se Jesus não houvesse morrido, não haveria paraíso. Se Jesus não houvesse morrido, não haveria transformação. Mas porque ele morreu, aleluia, eu e você testificamos ao mundo que ele permanece vivo. Querido, entenda. Você sabe como é que nós manifestamos Cristo ao mundo? Quando nós vemos, como é que nós vemos, como podemos provar que Jesus está vivo? Quando um endemoniado é liberto, nós estamos dizendo ao mundo que Cristo está vivo. Quando alguém é batizado no Espírito Santo, nós estamos dizendo ao mundo que Cristo está vivo. Quando alguém é curado pelo nome de Jesus, nós estamos dizendo ao mundo que Cristo está vivo. Quando alguém sai das drogas, do crime e se transforma pelo poder da palavra, nós estamos dizendo que Cristo está vivo. Sabe por que eles tiram sarro de Jesus? Sabe por que eles colocaram Jesus como um transfigurado, como um travesti no Sambódromo esse ano? Sabe por que no ano passado a Gaviões da Fiel colocou Jesus para ser espancado pelo diabo? Sabe por que os Portas do Fundo colocou Jesus como um homossexual e os discípulos como bêbado? Não é porque ele está morto, é porque ele está vivo e continua operando milagre na terra. Porque Jesus incomoda tanto a mídia? Porque Jesus incomoda tanto os satanistas? Porque Jesus incomoda tanto aqueles que amam a orgia e a carne? Não é porque ele está morto, é porque ele ainda vive e reina para todo sempre. Glória ao nome dele. Jesus não está morto, Jesus está vivo. Agora, meu irmão, existe o sexto mistério para nós terminarmos no sétimo. Vamos lá. Sexto mistério que existe, sabe qual é? O mistério do Evangelho. Romanos capítulo 1, versículo 16. Olha o que o apóstolo Paulo disse: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, primeiro do judeu e também do grego. Sabe por que o Evangelho é um mistério, meu irmão? Porque o Evangelho de Cristo, ele é poder. O Evangelho transforma. O Evangelho, o significado da palavra Evangelho, sabe o que é? Evangelho significa boas novas. E sabe por que essas boas novas é poderosa? É porque eu e você somos salvos pela loucura da pregação do Evangelho. Sabe por que este Evangelho é poderoso? É porque quando este Evangelho, essa boa nova chega na nossa vida, ela causa renovo, cura, libertação, transformação, salvação pelo poder do Evangelho de Cristo. É por isso que Paulo declarou: eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Glória ao nome de Jesus. Mas o último mistério, meu irmão, para nós terminarmos essa meditação e eu orar por você, é o mistério do arrebatamento. Esse é um mistério. E querido, esse mistério está para acontecer a qualquer momento. 1 Coríntios capítulo 15, versículo de número 51. Olha o que Paulo disse: eis agora digo isto, vos digo um mistério. Olha o que Paulo disse: eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos. Aleluia. Mas todos seremos transformados. Num momento,
num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptível, e nós seremos transformados. Querido, o arrebatamento é um mistério. Muitos não acreditam no arrebatamento. E é por isso que Paulo diz: eis que eu vos digo um mistério, que na verdade nem todos morreremos, dormiremos, mas seremos transformados. Oh glória! Esse é o mistério que está para acontecer. E esse mistério, ele é tão profundo, porque eu vou repetir. A palavra mistério significa aquilo que é secreto, aquilo que é escondido, aquilo que é repartido. Então Paulo estava dizendo sobre o secreto, sobre o escondido, aquilo que não está muitas das vezes revelado a todos, mas foi revelado a nós. E a Bíblia está dizendo: nem todos dormiremos. E isso alegra minha alma, meu irmão. Eu tenho pregado com uma convicção tremenda. Eu prego para a geração do toque da trombeta. Muitos de vocês que estão me ouvindo aqui agora, você não vai descer uma sepultura. Você não vai morrer. E muitos, talvez por você acreditar nesse mistério, pode estar rindo de você. Muitos, por não acreditar nesse mistério, pode estar te perseguindo. Mas a qualquer momento, queridos, num abrir e fechar de olhos, eu e você veremos o Rei da Glória. Assim como Enoque foi transladado vivo, assim como Elias foi levado a um redemoinho, eu e você veremos o amado da nossa alma como ele é. Aleluia. Querido, em nome de Jesus, eu gostaria que você entendesse que nós estamos diante de um cenário tenebroso. Eu queria que você entendesse. E só aqueles que acreditam nos mistérios do reino, no mistério da fé, no mistério da igreja, no mistério de Cristo, no mistério do evangelho, só aqueles que acreditam no mistério do arrebatamento, pode ter esperança em nossos dias. O mundo está caminhando para a destruição. O mundo está caminhando para o caos. Foi o que eu falei no início da live. Se o Deus do caos, se Shiva está lá na sala de reunião da OMS, é porque um caos está sendo instaurado para se gerar a nova ordem. Mas eu quero te dizer em nome de Jesus, eu e você, que cremos no mistério do arrebatamento, a qualquer momento, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente, como o ladrão que muitos não aguardam chegar na sua casa, como Paulo disse do mistério, disse, num momento, a palavra momento é menos que fração de segundo, a qualquer momento daqui para frente, eu e você veremos a Jesus como ele é. Oh, glória ao nome de Jesus. Querido, se envolva nos mistérios de Deus. Ame os mistérios de Deus. Pare de fugir do mistério da vontade de Deus. Pare de fugir do propósito do evangelho na tua vida. Deus, ele tem propósito com você na terra. Queridos, eu quero orar por você. Eu quero interceder pela sua família. Não saia da live. Sexta-feira, às 20 horas, eu estarei aqui com vocês novamente. Amanhã, a minha esposa, se inscreva no canal da missionária Raquel, está aí na descrição. Nós criamos o canal da missionária Raquel como um canal secundário, meu irmão. Eu preciso que você se inscreva no canal dela, porque se acontecer alguma coisa com esse canal, nós vamos continuar pregando e falando com você. Segundo, meu irmão, as inscrições do curso Apocalipse na Veia acabaram, mas se você desejar fazer o curso, entre em contato com o número que está aí, porque esse número nós vamos fazer um banco, né, de dados e vamos estar te enviando a mensagem quando nós abrimos uma nova turma do
curso Apocalipse na veia. Terceiro, meus irmãos, se Deus tocar no seu coração, faça o que Deus toca no seu coração. De nos ajudar, nos ajude, porque nós queremos ir além. Nós estamos no Nordeste pregando na rádio, aqui em São Paulo na Rádio Unção, no programa de TV que pega uma região de 13 cidades em São Paulo, e nós queremos ir para um canal aberto se Jesus não voltar, né? Até o fim do ano, eu creio que Deus vai abrir uma porta para que essa palavra alcance mais vidas. Mas eu quero orar pela sua vida, meu irmão. Eu sei que não está fácil. Querido, nós estamos num propósito diante de Deus, numa consagração até domingo. E eu quero dizer para vocês, a batalha no mundo espiritual, ela está muito pesada. Coisas estão acontecendo nas trevas. E quem ora, quem jejua, está sentindo como está tenebroso o mundo espiritual. O reino das trevas está trabalhando. E é isso que está me chocando com essa geração de pregadores e pastores. Vai tudo voltar ao normal. Querido, nada mais volta ao normal. Nada mais volta ao normal. O sistema da nova ordem se abriu diante de nós. E é tempo de buscar a Deus. E é por isso que eu estou dizendo, eu sei que não está fácil. Eu sei, meu irmão, que as coisas estão pesadas. Mas você precisa romper com a tua carne e voltar para os mistérios de Deus. Deus não te chamou para viver essa vida vazia que você está vivendo. Deus não te chamou para você viver no comodismo que você está vivendo. Deus não te chamou para você ficar o dia todo em quarentena na frente da Netflix. Deus te chamou porque Ele tem propósito na tua vida. Deus te chamou porque Ele quer salvar a tua família. Deus te chamou porque Ele quer que você esteja assentado com a igreja, lá nas bodas do Cordeiro do lado de Abraão, Isaque e Jacó. Deus não quer te ver nesta vida de migalhas espiritual. Querido, eu e você somos dispenseiros dos mistérios do reino de Deus. Sabe o que é isso? Nós temos acesso à dispensa dos mistérios. Oh, glória! Nós temos acesso ao local onde está armazenados os mistérios de Deus. Mas eu te digo, quanto tempo faz, meu irmão, que você não ora com vontade. Eu quero orar para você voltar para os mistérios. Eu quero orar para essas cadeias opressoras que está dentro da tua casa caia por terra. Em nome de Jesus, aleluia. Eu creio, meu irmão, que você e a sua família vai ser transformada pelo poder da palavra do reino. E você vai voltar a desfrutar dos mistérios do reino de Deus. Deixa eu orar pela sua vida. Deixa eu orar pela sua família. Não perca a live de amanhã com a missionária Raquel. Sexta-feira, meu irmão, nós estaremos aqui novamente, domingo às 20 horas. Sexta às 20 e domingo às 20. Eu quero que você nos acompanhe. Eu estou, meu irmão, mergulhado na Bíblia, na oração, para te trazer uma palavra do céu. Para te trazer um alimento espiritual. O que você está ouvindo aqui é Bíblia. E o que liberta o homem é o Evangelho, é a palavra, glória. Eu quero ver você bem, meu irmão. Eu quero ver você transformado. Se você está precisando de ajuda, o meu contato está aí na descrição. Eu quero te ajudar. Se você precisa de oração, de aconselhamento, conte conosco. Querido, deixa eu orar por você, Pai, em nome de Jesus. Eu clamo a Ti agora, Senhor, pelo meu irmão, que não crê mais nos Teus mistérios, que está no comodismo, na frieza, no distanciamento da Tua palavra e das coisas espirituais. Ó Deus, carnal não entende as coisas do Espírito. Nós estamos numa batalha travada, Deus. E a Tua palavra diz que aos Teus anjos
O Senhor dará ordem ao nosso respeito para nos guardar e nos livrar de tropeçar no caminho. A tua palavra diz que os anjos são ministros do Senhor, que trabalham por aqueles que vão herdar a salvação. Envia anjos, Senhor, na casa dos meus irmãos agora. E aonde tem um demônio alojado, que está trazendo opressão dentro dessa casa. Ó Deus, pela autoridade do nome de Jesus, agora eu dou uma ordem. Que todo espírito de miséria, de intriga, de contenda, de destruição, ó Deus, pela autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora. Satanás, pega toda a tua bagagem de dentro desta casa. Sai de dentro deste quarto. Cala a tua voz dentro desta casa. Eu te dou uma ordem. Sai agora desta família. Ó Deus, pela autoridade do teu nome, abre os olhos dos teus filhos. Assim como o Senhor Eliseu orou pelo seu moço. Porque o moço viu os carros e cavaleiros vindo destruir o profeta. Mas Eliseu orou pelo moço e o moço viu carros e carruagens de fogo pelejando pelo profeta. Ó Deus, abre a visão do teu povo. Nos tira da carnalidade, nos tira do comodismo, nos tira da frieza, nos tira da vida cômoda e miserável, sem fé, sem palavra, sem oração, e nos leva aos teus mistérios. Revela a nós os mistérios do teu reino. Revela a nós os mistérios da fé. Revela a nós os mistérios da tua vontade, que não seja feita a nossa, mas a tua. Revela a nós os mistérios do Evangelho. Revela a nós os mistérios de Cristo. Revela a nós os mistérios da igreja, os mistérios do arrebatamento. Revela a tua palavra e manifesta o teu poder na nossa existência. Em nome de Jesus, renova teu povo com poder. Ó Espírito Santo de Deus, vem dentro desta casa e comece a encher teus filhos agora. Orebacande, oremanahastia. Renova este homem, esta mulher, este jovem agora. Renova a esperança. É a tua palavra que diz: Cristo em nós é esperança de glória. Em nome de Jesus, meu Deus, manifesta o teu poder na nossa vida. Manifesta o teu poder na nossa existência. Em nome de Jesus, renova, Senhor. Dá sonhos, visões, revelações. Rompa o silêncio com este homem, esta mulher, e fala de uma forma poderosa, pelo poder da palavra. Em nome de Jesus. Querido, em nome de Jesus, que Deus te abençoe poderosamente nessa noite. E eu quero te convidar também, se inscreva no canal Notícias Crente Maranata, do irmão Gesley Galvão. Já está com quase 4.300. Se inscreva no canal da missionária Raquel. E eu quero vocês comigo. Amanhã a missionária Raquel vai pregar, a minha esposa vai estar pregando uma palavra do céu para você. E sexta-feira eu vou estar pregando aqui novamente, meu irmão. Eu vou estar falando sobre os acontecimentos, mas Deus colocou algo no meu coração: prega a minha palavra. E sexta-feira eu vou estar pregando sobre um texto de Coríntios que diz: se eu espero Jesus apenas para as coisas dessa vida, eu sou o mais miserável de todos os homens. Você não pode perder os cultos. Nós estamos orando, lendo a Bíblia para trazer um alimento do céu para a tua alma. Nessa noite, Deus liberou uma palavra sobre você. Volte a se envolver nos mistérios do reino de Deus. Amém? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Deixe o seu like aí, não saia, não interrompa esse vídeo sem deixar o seu like, para que você receba as notificações desse canal. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.